conforme disposto no decreto 23.045, que fala sobre os uniformes dos militares no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, são de uso obrigatório. Olha só, são de uso obrigatório nos termos da legislação e nos regulamentos de disciplina. Nesse âmbito, é correto afirmar que, olha só, entenda uma coisa. Eu tenho esse decreto 23.045 que traz o regulamento de uniforme. Todas as corporações militares têm o seu regulamento de uniforme, que é a nomenclatura do uniforme, como ele deve ser feito, a cor, a disposição das manicacas, dos brevês. Então, tudo isso é previsto nesse regulamento de uniforme. Só que tem na parte inicial dele, que é o que cai, porque, veja, tem uma parte que diz assim: o uniforme da educação física tem que ser camiseta branca, short na cor tal, não sei o quê, tênis preto, predominante preto, meia branca. Cara, isso aí a banca não vai cobrar. Então, nem adianta você pensar nisso. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas que você tem que prestar atenção lá no regulamento de uniforme. Vamos responder a questão e depois eu mostro lá para vocês. Olha lá. O uso de uniformes pelos policiais militares é obrigatório. Aí, veja só, apenas para as praças e sendo facultativos oficiais. Claro que não. O uniforme ele é obrigatório tanto para as praças quanto para os oficiais. Letra B. É obrigação do militar zelar pela correta apresentação e utilização dos seus uniformes. Perfeito. Letra B, perfeito. É por isso que quando você estiver usando uniforme, você tem que usar de acordo com o regulamento. Se a camisa, se a blusa de fora, né, que é japona, às vezes é só por dentro, você tem que usar por dentro. Caso você seja pego com ele por fora, você já responde por transgressão disciplinar. Ó, é comum civis usarem uniformes e fardas da Polícia Militar. Veja, a questão, de certa forma, não está tão errada, porque eu vejo não tanto da Polícia Militar, mas eu vejo muita gente usando roupas que são uniformes das Forças Armadas. Eu vejo muito isso, e isso é crime. Isso é crime militar. Eu acho engraçado isso, que muita gente veste e não se dá conta que isso é crime militar. Outra situação que é muito comum é forças paralelas, normalmente empresas de segurança, fazerem um uniforme idêntico ao uniforme da Polícia Militar. Isso é muito comum. Só que isso também é proibido. Beleza? Mas é muito comum. De certa forma, a questão não está toda errada, mas ela está errada conforme o decreto, entendeu? Então, vamos lá. E não existe um padrão de uniforme faltou aqui, era um P, para os policiais militares, devendo cada policial militar usar a roupa que lhe for mais adequada para a ocasião. Negativo. Negativo. Veja, vocês quando ingressarem na Polícia Militar, você tem que entender que quando tiver uma determinada formatura, em alguma situação, vai ter que ser determinado qual vai ser o uniforme daquela formatura. Se você comparecer com um uniforme diverso do que é previsto, você incorre em transgressão disciplinar. Você vai incorrer em transgressão disciplinar. Vamos imaginar que a formatura é com um uniforme de instrução, chamado de quarto A, e eu vou com o uniforme de educação física. Já estou passivo de transgressão disciplinar. Beleza? E o pior de tudo, que a transgressão disciplinar, o grau, né? Leve, média e grave, que a gente vai estudar também, eu vou explicar isso perfeito na nossa plataforma, na nossa matriz, que é dado de acordo com o julgador. Alguns estatutos militares, como o daqui de Alagoas, ele traz quais são as médias, quais são as leves e quais são as graves. No Rio Grande do Norte não é assim, não. Ele traz 135 transgressões e quem escolhe o grau da transgressão é o julgador. Então, se o julgador não gosta de você, já sabe o que ele vai fazer, né? Então, enfim, vamos lá. Para os policiais militares, só existem uniformes formais, sociais e passeio. Não. Existe o de educação física, existe o ostensivo, que a gente chama de instrução, que é o que a gente tira o serviço, né? Então, tem o ostensivo, tem o de educação física também. Existem outros. Então, letra B. Vamos lá. Olha, professor, o que é que eu preciso prestar atenção
no regulamento de uniforme. Olha só, o uso dos uniformes prescritos nesse regulamento é privilégio exclusivo dos integrantes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. As cores básicas, olha só, e suas variações e tonalidades de saturação são privativas da corporação, sendo vedado o uso por qualquer outra instituição pública ou privada, exceto alunos de outras polícias militares matriculados em cursos realizados pela PMRN. Deixa eu explicar uma coisa, depois eu explico essa seção. Olha só, instituições públicas e instituições privadas não podem ter uniforme parecido, mesmo que seja parecido com o da Polícia Militar. Se eu só mostrar uma situação que aconteceu, é por isso que eu digo, ó, com o meu tempo que eu tenho de efetivo serviço em carreira militar, eu vi situações que eu posso trazer para você, como eu vou trazer essa agora. Há um tempo atrás, por volta de 2007, 2008, o Corpo de Bombeiros de Alagoas, ele utilizava um uniforme de acordo com o tipo de serviço que fazia. Então, por exemplo, o serviço de resgate aqui em Alagoas era da cor azul. Era da cor azul. Só como veio o SAMU com a cor azul também, para não confundir a população, a gente mudou de uniforme. E a gente foi para o CAC, que é aquele marronzinho, que é a cor predominante na maioria dos corpos de bombeiros do país. Beleza. Só que aconteceu o seguinte, nesse mesmo ano, a SMTT, né, a SMTT também, que é o órgão de trânsito daqui de Maceió, mudou o uniforme e deixou na mesma cor da nossa farda. Então, ou seja, idêntica. Então, não tinha como distinguir. E isso começou uma zoada, começou ali aquele bafafá todinho. Enfim, o que aconteceu? A SMTT mudou de uniforme e o bombeiro também mudou de uniforme. A gente utiliza agora, hoje, o uniforme da cor de salvamento, que é o laranja, né? Então, todo o corpo de bombeiro aqui de Alagoas, a cor predominantemente é o laranja, para todas as especializações, beleza? Depende muito do estado. Tem estado que ainda utiliza o CAC. Pernambuco, por exemplo, ainda utiliza o CAC, mas também já está utilizando o laranja e ainda utiliza o azul. Então, ainda depende muito da instituição. Com relação a essa exceção que tem aí dos alunos que vêm fazer curso na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, você tem que entender uma coisa. É muito comum um aluno de outras corporações ir fazer curso em outros estados. O que acontece? Às vezes, esse aluno ele é autorizado a usar o uniforme da sua corporação. É permitido isso, é permitido. Só que, às vezes, a própria corporação, para deixar tudo homogêneo, faz com que ele utilize o uniforme da corporação. No caso do Rio Grande do Norte. Então, vou dar um exemplo. Eu sou bombeiro. Minha farda é laranja, certo? Aí eu vou fazer um curso na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eles podem determinar que eu use o uniforme de PM, eles podem fazer isso, ou eles podem autorizar que eu permaneça com o meu uniforme laranja. Beleza? Entendeu aí qual é a lógica dessa sessão? Beleza. Professor, depois tem como explicar como é trabalhar na PM, pontos positivos e negativos? Sim, sim, sem dúvida. Eu digo uma coisa para você, sabe qual é, Alexandre? Existem vários pontos positivos, vários pontos negativos de trabalhar na Polícia Militar. Vários. Pessoal, é perigoso. Cara, você pode estar andando na rua, cara. Pode estar andando na rua. Eu vi um vídeo recentemente que a mulher ia passando numa moto, de repente o poste caiu exatamente no momento que ela estava passando. Então, assim, bicho, eu sou bem sincero, velho. Medo porque é perigoso, né? Nada. Zero boi. Agora, eu digo para você, o mais importante, que eu digo para todos os meus alunos, o mais importante é que você, se trabalhar direitinho, trabalhar certo, você pode colocar agora sua cabeça no travesseiro e ter certeza que no outro dia você tem seu emprego. Eu digo que a melhor coisa de ser policial militar, de ser concursado, é isso. É você colocar a cabeça no seu travesseiro e ter a certeza que amanhã você tem um salário. Agora, eu só vou dizer uma coisa, viu, Alexandre? Não fique pensando que vai ficar rico na polícia militar, não. Não fique pensando que vai ficar rico, não, que não vai. Só se você fizer um serviço por fora. Você entendeu o que eu quero dizer. Mas veja, eu digo que o concurso público sempre fecha duas portas. Ele fecha a porta da riqueza,
mas também fecha a porta da pobreza. Você não vai ser rico, mas também não vai ser pobre. O dinheiro da sua bolacha vai estar garantido todo mês. E eu digo a você que, para mim, esse é o único ponto que eu tenho que levar em consideração. Se é perigoso, se não é, eu não estou nem aí. Minha preocupação. E outra coisa, eu sou bem categórico nesse sentido. Cara, se morrer, e se eu for casado, se eu tenho filho, poxa, eu penso muito nisso. Penso, mas vai perder o pai. Não, cara, o seu filho, sua esposa vai estar amparado. Assim, eu sou muito desapegado a essas coisas. Então, por isso que eu digo, cara, se eu morrer hoje, morrer amanhã, para mim, tá bem. Minha filha, que é minha única dependente, ela vai estar amparada. Então, eu penso muito nisso, viu, Alexandre? Então, eu digo a você, eu recomendo qualquer um fazer concurso. Tem idade, tem ali condições de estudar, recomendo qualquer um fazer concurso de carreiras policiais. Professor, eu entrei e não me adaptei. Estuda, porra. Estuda e vai fazer outra coisa. Pega aquele concurso de polícia militar como uma basezinha, paga um cursinho, paga mais aula e continua estudando para outro, cara. Continua estudando para outro. Esse é o segredo. Olha só, uma informação interessante aqui, ó. É vedado alterar as características dos uniformes. Muito cuidado com isso. É vedado alterar a característica do uniforme. Outra coisa, também é vedado o policial fardado o uso de qualquer tipo de adereço, brinco e óculos, cabelos e maquiagem de cores extravagantes. Olha só, você fardado, você tem que ter muito cuidado. Você não pode usar adereços, brincos, óculos, cabelo. Eu tinha um militar que ele tinha brinco, ele usa brinco, né? Ele usa brinco, mas só usava o brinco quando estava civil, né? Até eu vi o furinho da orelha dele. Aí teve uma vez que eu acho que ele esqueceu, vestiu a farda e foi se apresentar para o serviço. Cara, é pedir para ser punido. Eu não posso fazer nada, porque se eu fizer isso, quem responde sou eu. Eu tive que fazer a comunicação e tive que abrir o procedimento. Não posso fazer nada. É vedado. Está dizendo aqui, ó, brinco. Né? Quem pode usar brinco singelo, simples, são as mulheres. Por exemplo, as mulheres fardadas não podem usar argola, por exemplo. Tem que ser um brinco simples. Não pode usar argola, aquele brinco que fica pendurado. Para você ter ideia, até a forma que é o cabelo, isso é tudo padronizado dentro do regulamento de uniforme. Beleza? O pessoal pensa, não é brincadeira. Não, é não. Isso tem tudo uma liturgia que tem que ser seguida. E é isso que eu sou apaixonado pelo militarismo, é por conta disso, porque tem uma liturgia que tem que ser seguida. Né? É expressamente proibido o uso de qualquer pessoa de peças e uniformes junto às trajes civis. Olha só. Aqui eu tenho duas situações. É o militar que usa o uniforme utilizando um traje civil, certo? E outra situação é um civil, uma pessoa que não é militar, utilizando parte do uniforme com traje militar. Outro exemplo que eu trago para... Por isso que eu digo, ó, nossa matriz vai ser cheia de exemplos, que esses exemplos vão ajudar você a memorizar o conteúdo, né? Então, recomendo. Estou gravando. Estou preparando PDF show de bola, bem didático, e quando eu começar a gravar, já vai ficar disponível aqui na plataforma do Estou Preparado. Olha um exemplo que já aconteceu, e eu presenciei, porque essas coisas, parece que eu tenho sorte para isso. A nossa camisa é vermelha. A gente tem assim, tem a japona, que é a parte de fora, e tem a camisa por dentro, que é vermelha. Beleza. Tudo de boa. Pessoal, tudo de serviço, tal, beleza. Aí, quando menos espera, o militar aqui, ó, tirou a japona. Calou. Aí eu disse, ó, pessoal, por favor, a gente parece que ia ter uma instrução. Aí eu disse, ó, pessoal, quem quiser tirar a japona para ficar mais confortável, tal, pode ficar à vontade. Cara, o militar esqueceu, cara. Quando ele tirou a japona, ele estava com a camisa de uma marca, que eu não posso falar aqui, né? Com a marca aqui, e vermelha. Beleza, vermelha, porque só mostra essa parte aqui, entenderam? Quando tá com a japona. Quando ele tirou a japona, mostrou o brasão lá da empresa, né? Da marca da camisa. Cara, não tem uma escolha, velho. Não tem uma escolha. Não tem escolha. No caso, também, o cara tem que ser punido. Beleza? Então, existe a hierarquia, existe a disciplina, né? Então, por isso que eu digo, o cara... Tem gente que não se... Tem pessoas que não se adaptam ao meio militar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Para você se adaptar ao meio militar é uma coisa mais simples no mundo. Só é fazer o que é mandado, só é fazer o que é mandado, só. Faz o que é mandado e sim, senhor, e não, senhor, permissão para morrer. Acabou. Você fazendo isso, acabou. Você passa 200 anos. Eu tenho 22 anos, nunca fui punido na minha vida militar. Nunca, nunca. Nenhuma uma repreensão verbal. Nem dizer assim, ó, Valnei, tu tá errado. Nunca. Em 22 anos de militarismo, né? Por isso que eu digo, o cara... E olha lá, que eu passei 2 anos no Exército, que é muito mais rigoroso do que no Bombeiro. Beleza? Ó, a questão 2 aqui, ó. Olha que interessante essa questão 2. Ó. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Desse modo, pode-se dizer que... Veja, entenda que aqui é sobre a subordinação. Você sabe que dentro do militarismo existe uma hierarquização, onde eu tenho postos e graduações. Dentro disso, eu tenho que pensar que o fato de eu receber ordens e obedecer àquela ordem não é menosprezo. Isso já é da estrutura militar. E veja que os oficiais, eles são treinados para a função de comando. Já os sargentos e subtenentes, eles são treinados para auxiliar as ordens dos oficiais. E os cabos e soldados são elementos de execução. Então, eu tenho aí essa hierarquização. Por sinal, eu fui promovido ontem, né? Ontem saiu minha promoção. Atualmente, agora, eu sou segundo sargento. Então, dentro dessa coisa... Então, a minha função agora é auxiliar os oficiais. É auxiliar as ordens oficiais. Então, vamos lá. Olha a letra A. Os sargentos são preparados ao longo da carreira para o exercício do comando. Errado. São os oficiais. Letra B. Os oficiais são preparados ao longo da carreira para servirem ao Exército Brasileiro, né? Chegando ao posto de coronel, brigadeiro, almirante por antiguidade. E a banca deu uma viajada, tentar pegar o cara aí pelo pé, mas não tem nada a ver. A resposta da letra B seria a letra A, tirando sargentos. Letra C. Não existe subordinação, hierarquia nem disciplina. Cara, isso tudo é a base do militarismo. Os tenentes de patrulha são aqueles preparados para servir em missões diplomáticas no exterior. Nunca ouvi falar nesses tenentes de patrulha. E, por último, sobrou aqui para a gente, os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução e subordinam-se, por exemplo, aos subtenentes e sargentos. Beleza. Questão 3. Uma questão que é muito cobrada nos concursos, principalmente de carreiras policiais, e isso, o de tecnólogo vai ser aceito, viu? Tecnólogo vai ser aceito. A governadora assinou hoje, ou foi hoje ou foi ontem, agora falhou minha memória. Eu vi a notícia, foi hoje ou foi ontem, que agora você aceita tecnólogo. É a situação da agregação, né? Veja que o militar da ativa, ele pode ser agregado. Aí você diz assim, professor, o que seria a agregação? A agregação nada mais é do que retirar o militar do serviço. Ele continua sendo militar daquela força, mas ele não exerce as funções dentro daquela força. Entendeu? Por exemplo, tem muitos militares dos estados que trabalham em secretarias especializadas. Por exemplo, a gente tem aqui, só para você ter ideia, aqui em Alagoas a gente tem a Secretaria de Segurança Pública. Então, dentro da Secretaria de Segurança Pública, existem bombeiros militares trabalhando dentro da Secretaria de Segurança Pública. E esses militares que estão trabalhando lá são considerados serviços militares. É como se ele estivesse trabalhando na corporação. É a mesma coisa, só que eles ficam agregados. Ou seja, eles são retirados da escala dentro do bombeiro e eles são escalados lá dentro dessa secretaria. Por isso que é chamado de agregação. Beleza? Olha só, vamos responder essa questão aqui, daqui a pouco eu respondo as dúvidas, certo? Olha lá. A agregação é a situação no qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica em seu quadro. Ele deixa de ocupar aquela vaga, nela permanecendo sem número, porque ele não foi afastado, né? O policial militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como se tivesse em serviço ativo, porque vai continuar como se ele tivesse serviço ativo.
Ele vai continuar, ó, recebendo e tudo mais, contando o tempo de serviço e tudo mais. Olha lá, quando for nomeado ou designado para exercer cargo, função policial militar ou considerado de interesse de natureza policial militar, fora do âmbito da corporação, quando a permanência no novo cargo ou função for presumivelmente por tempo superior a 6 meses. Pronto. Essa situação é aquela situação do militar que é chamado para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, dentro dentro do governo do Estado. Existe também a função da Casa Militar, porque você sabe que todo governador tem a Casa Militar, né? Que é ali, são os assessores militares. Pronto. Esses militares, eles ficam agregados também. Outra situação, existem militares que trabalham no Tribunal de Justiça, que tem a função de justiça militar. Então, também serão considerados agregados. Por quê? Só é você lembrar, agregado é sair da escala. Ele não pode ser chamado para formatura, não pode ser chamado para tirar serviço dentro da corporação, porque ele agora está como se fosse... literalmente são os peixes. Para trabalhar nesse lugar, o cara tem que ter a peixada bem forte. Nunca fui chamado para trabalhar nesse lugar, nunca. Nunca, nem convite eu recebi, nunca. Aí, aqui está certo, né? B, 2. Houver ultrapassado 6 meses contínuo à disposição exclusiva de outra corporação para ocupar cargo policial militar de natureza policial militar. Existem algumas situações onde o policial militar fica à disposição de outra corporação. Por exemplo, tem alguns militares que você já deve ter ouvido a famosa Força Nacional de Segurança. Pronto. Alguns militares participam dessa Força Nacional de Segurança durante um período de 1 ano, 2 anos, a depender da disponibilidade lá. E esse militar, ele é considerado agregado. Ele é como se ele estivesse ainda trabalhando dentro da corporação, mas agora ele está lá na função, lá da Força Nacional. Então, aqui também está correto. 3. Ele aguarda transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivaram. Veja, você quando está na ativa e cumpre o tempo de serviço na ativa, você vai para a reserva remunerada. Só que você não vai para a reserva remunerada no estalo. Eita, estou na reserva remunerada. Não. Você cumpriu o seu tempo, aí quando terminar seu tempo, você é agregado para você não ser chamado para formatura, não ser chamado para tirar serviço. Então, esse período você é agregado enquanto sai o quê? O seu processo para a reserva remunerada. É como se você já estivesse ali começando a ficar na reserva remunerada. É o início, né? Então, aqui também está correto. E 4. O órgão competente para formalizar o processo tiver conhecimento do oficial do pedido de transferência do policial para a reserva. Então, termina também sendo dentro do mesmo conceito, que é o órgão competente, enquanto está aguardando o pedido, ele já coloca você agregado. Então, aqui também está correto. São todas letra D. Beleza? Opa, aqui. Questão 4. O sentimento do dever, pundonor militar, que é o garbor militar, né? O decoro da classe, impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e proporcional irrepreensível. Nesse contexto, é preceito da ética policial militar que deve ser observada, entre outros. Veja, muitos estatutos eu tenho, olha só, muitos estatutos de polícias militares eu tenho a ética, o valor e os deveres. Muitos estatutos eu tenho a ética, a ética policial militar, o valor policial militar e o direito dos policiais militares. Perdão, direito não, os deveres, perdão, deveres do policial militar. São 3. Cara, toda vez que tem, a banca faz um bololô nisso. Ó. Toda vez que tem, faz um bololô nisso. E pode ter certeza que a banca troca um valor por um dever, uma ética pelo um valor, sai misturando. Sai misturando. Sempre é assim. Então, vamos lá. O que é que diz aqui? Algumas bancas, como a IBAD, ela foi generosa e colocou algumas palavras que você pode retirar daquele contexto e já ver que está errada a questão. Olha lá. Zelar pelo preparo próprio, então o policial militar tem isso, moral, intelectual, físico e também pelos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Pronto. Aqui já está perfeito. Olha a letra B.
Simular doença. Aqui é chamado de macete, né? Simular doença, no meio militar, é chamado de macete. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o sentimento do coração. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, né? D. Soltar o preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem a ordem da autoridade competente. Olha só, estou soltando o cara. Né? Abster-se de comercializar, abster-se de comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela participar como sócio ou qualquer título, mesmo apenas como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Veja, essa questão aqui, é bom você tomar cuidado que nós militares, a gente não pode ter empresa, não. A gente só pode ser sócio minoritário como acionista. A gente pode. A gente pode ser sócio minoritário como acionista. A questão está dizendo que mesmo como sócio você não pode ser. Beleza? Deixa eu ver aqui. Professor, tira uma dúvida. Qual o curso tecnólogo que vai ser aceito? Todos os cursos. Sendo considerado tecnólogo, considerado aceito pelo MEC, pode ser. Pode ser. Quer um bizu? Faça o mais rápido, assim, faça o mais fácil, porque você vai fazer, ele vai continuar estudando, né? Então, faz o mais fácil e de preferência online. De preferência online, para não perder muito tempo se preparando, porque você só vai querer esse tecnólogo só para poder assumir o cargo. Né? É o bizu. Isso. Já está entendendo? Aqui seria um dever, né? Olha aí. Aí, veja, aqui tem, ó, olha a porrada aqui, ó, no artigo 26 eu tenho vários, olha, sentimento de dever, por Noah, amar a verdade, responsabilidade. Na nossa matriz eu vou falar sobre todas elas, certo? Olha, aqui é uma porrada, ó. É, um que mais cai é esse daqui, ó. Porque ele fala assim, ó, abster-se o policial militar, aí a banca coloca aqui, ó, na atividade. Sempre a banca coloca ali, na atividade. Aí torna errada a questão. Atividades policiais agora é só na inatividade, ou seja, na reserva remunerada ou na reforma. Na reserva remunerada ou na reforma. Ó, você não pode participar de atividades comerciais, não pode participar de atividades industriais. Outro tipo de questão bastante cobrado é aqui com relação aos círculos, né? Aos círculos das praças, né? Veja, segundo a lei 4630, que fala sobre o ciclo das praças, né? Da Polícia Militar, a incluindo praças e praças especiais estão. Veja, eu tenho o círculo dos oficiais, tenho o círculo das praças, certo? Dentro do círculo das praças, eu tenho a praça especial, que é o aspirante a oficial. É uma questão muito comum quando se cobra estatuto. É muito comum mesmo. Aqui, ó, nessa questão, eu tenho o soldado é praça, sargento é praça, terceiro sargento é praça e o aspirante oficial é praça. O capitão, ele é oficial, é do círculo do oficialato, ele é chamado de oficial intermediário. Eu trouxe aqui, ó. Pronto, olha aí. Círculo dos oficiais, ó. Oficiais superiores, coronel, tenente-coronel, major. Oficiais intermediários, capitão. Oficiais subalternos, primeiro tenente, segundo tenente. Veja que a sequência é de baixo para cima. Primeiro, quem é mais recruta é o segundo tenente. E o círculo das praças, eu tenho ali o aluno de oficial e tenho o aspirante a oficial. E já as praças, eu tenho o subtenente, o primeiro sargento, o segundo sargento, o terceiro sargento, o cabo e o soldado, né? Então, tem aí uma gama aí de militares, né? Uma escala hierárquica bem grande. Alguns estados não têm cabo, alguns estados só tem um sargento, alguns estados só tem, se não me engano, na Bahia parece que só tem um tenente, um sargento, não tem cabo. Ou parece que não tem soldado. É uma coisa, agora me fugiu na memória. Lembrando sempre, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que o posto é o grau hierárquico do oficial. Já a graduação é o grau hierárquico das praças. Eu gosto muito de falar sobre isso. Olha só, os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores estaduais e são denominados policiais militares,
né? De acordo com a Lei 4.630, bem antiga, de 76, né? Os policiais militares componentes da reserva remunerada, quando convocados, estão, veja, lembra que quando você cumprir o seu tempo de efetivo serviço, você vai para a reserva remunerada. Só que pode acontecer uma coisa. Você na reserva remunerada, você pode ser convocado para a ativa. Você na reserva remunerada, você pode ser convocado para a ativa, por ato do governador do estado. Só que você tem que... E isso acontece na maioria dos estados. Por exemplo, aqui em Alagoas tem isso, em Pernambuco tem isso. Eu vou, durante a preparação das aulas, que eu vou disponibilizar aqui na plataforma, quando eu for preparando, eu vou pesquisar mais sobre a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, para saber se existe essas possibilidades. Porque na lei tem, mas eu não sei se existe na prática. Por exemplo, aqui em Alagoas tem a função do que a gente chama de ronda no bairro. Também tem a situação do civil, da força-tarefa. Como assim, professor? Eu me reformei, perdão, eu estou na reserva remunerada. Aí eu quero complementar o cacau. Aí eu fico tirando serviços extras para o Estado. É chamado de força-tarefa. Em Pernambuco, os militares que estão na reserva remunerada, eles ficam sendo chamados de guardas patrimoniais. Eles são convocados e ficam guardando prédios públicos. Ou seja, é um serviço mais tranquilo, entendeu? Porque já estão mais velhos e tudo mais. Veja, e esses militares que estão na reserva remunerada, quando eles são convocados, quando eu estou na reserva remunerada, eu estou na inatividade. Quando eu sou convocado, eu volto a ser da ativa. Beleza? Aqui no Rio Grande do Norte tem sim. Pronto, show de bola. Show de bola. Pronto, valeu, obrigado pela informação. Eu ia pesquisar mais, mas seria a minha pesquisa para as aulas. Veja, quando eu sou convocado, eu volto a ser da ativa. Muito cuidado com isso. Quando eu estou na reserva remunerada, eu estou na inatividade. Quando eu sou convocado, eu vou para a ativa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente as bancas, quando fazem concurso de carreiras policiais que cobre estatuto, né, a lei especial, vamos chamar assim, normalmente essa banca já fez concurso de outras legislações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o militar, aqui em Alagoas, de acordo com o estatuto daqui, cuidado, viu? E a banca pode fazer isso como pegadinha. De acordo com o estatuto daqui, mesmo eu estando na reserva remunerada, se eu for convocado, eu continuo sendo militar da inatividade. Agora, Ípsio, escuta o que eu estou dizendo. É aqui em Alagoas. No Rio Grande do Norte, não. Quando o militar está na reserva remunerada e volta para trabalhar quando é convocado, ele volta a ficar na ativa. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Jonathan, eu sou bem sincero. Todo edital de carreiras policiais, mesmo que muda a banca só faz assim, ó, Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V. Principalmente se for uma banca no mesmo padrão. IBAD, IBFC, AOCP, IDECAN, são bancas no mesmo padrão. Então, normalmente, elas fazem um Ctrl+C e Ctrl+V. Muda ali alguma coisa, Ctrl+C e Ctrl+V. É muito raro a banca mudar a lei. É mais fácil ela acrescentar, mas tirar eu acho muito difícil. Então, eu acredito que vai ficar a mesma ideia. Possivelmente pode deixar a matemática. Eu acredito que ainda vai ficar a matemática. Mas vamos aguardar o edital. Vamos aguardar. Já escolheu a banca semana passada. Está com 5 dias que escolheu a banca. Então, bota aí mais uns 30 dias que eu acredito que o edital vai estar saindo já. Então, beleza aqui? Olha só para relembrar. Ó. Quem é que está na ativa? Os militares de carreira, serão vocês quando ingressarem. Os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos que obrigam a servir. Essa situação da letra B atualmente não existe mais, mas está na lei, mas não existe mais. Os componentes da reserva remunerada quando convocados, está vendo aí? E os alunos dos órgãos de formação. Vocês, quando ingressarem, né,
vocês serão aqui a letra D. E quem está na inatividade? Os da reserva remunerada, que fica aguardando convocação, e os reformados. Qual é a diferença, professor, da reserva remunerada e dos reformados? É que o reformado ele não pode ser convocado. A diferença é essa, só. Reformado, ele não pode ser convocado mais. Então, questão 7. Ó. Essa questão 7 é sobre a portaria que trata do procedimento administrativo disciplinar, do processo administrativo disciplinar sumário, que é o mais rápido, né? Esse daqui é um procedimento muito mais rápido do que o PAD normal, né? Tem um PAD, né, que é a sindicância. Então, veja, esse é um pouquinho, é pouca coisa, e eu só peço a você que tome cuidado com os prazos. Eu acredito que a banca vai fazer muito com essa questão dos prazos, mas na nossa matriz eu vou passar isso no ponto a ponto com você. Olha lá. Considerando a disciplina trazida pela portaria 4216, quanto ao processo administrativo disciplinar sumário, pode-se afirmar que, olha lá, o policial militar que formulou a acusação originária do processo poderá ser encarregado do processo administrativo disciplinar sumário. Vamos lá. Eu sou militar que fiz a parte, que é chamada de parte administrativa, parte disciplinar. Ou seja, foi eu que acusei você, vamos dizer assim, que eu acusei você. Se foi eu que acusei você, será que eu posso ser o encarregado? Claro que não, porque eu já vou ter o quê? Juízo de valor. Eu preciso pegar e escolher outro oficial para que ele seja o quê? Isento. Entendeu? Por isso que a letra A está errada. Letra D, B. Os PADs, né? Os PADs será desenvolvido nas fases de instauração, instrução sumária e julgamento, compreendendo a fase de instauração, as etapas de acusação, defesa e relatório. Não, não é. Olha a maldade da banca. Na realidade, aqui é instrução. O correto aqui é instrução. O correto aqui seria instrução. Beleza? Pegadinha boa, pegadinha boa. A defesa do acusado será exercida oralmente, em audiência ou por escrito. Prazo máximo improrrogável por 10 dias. Errados, 5 dias. 5 dias. 5 dias. Beleza? A contar da citação. Então, aqui já está errado e aqui está errado. Os PADs serão promovidos sempre que, por sua natureza e complexidade, a apuração da transgressão disciplinar não exigir a instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar, conselho de disciplina, conselho de justificação, bem quando a conduta irregular e a autoria já tiverem sido definidas. Certo aqui. Deixa eu explicar. O PADs, né, que é esse sumário, ele é um procedimento muito mais rápido. Se por acaso a situação, por conta da gravidade e a complexidade da situação, eu não posso instaurar o PADs. Eu não posso. Eu vou precisar de um procedimento mais rigoroso, que seria a sindicância, seria o processo administrativo disciplinar, que seria o PADI, né? Pode ser o conselho de disciplina, conselho de justificação. Conselho de disciplina é para julgar o praça, conselho de justificação é para julgar o oficial, certo? Aí, o investigado que for notificado da decisão que lhe foi prejudicial não tem o direito de recurso, devendo recorrer diretamente à justiça. Não, eu tenho um direito de recurso de 2 dias. Eu tenho um direito de recurso de 2 dias. Beleza? Eu tenho um direito de recurso de 2 dias. Professor, sabe quanto tempo... Cara, olha, Lucas, deixa eu dizer uma coisa para você. É até complicado quando o aluno pergunta prazo nesse sentido aí, porque entenda, cada estado tem o seu prazo de soldado para cabo. Cada estado. São poucos estados que têm a lei que são... Por exemplo, aqui em Alagoas, antigamente, era 10 anos de soldado para cabo. Recentemente, quando eu digo recentemente, foi agora em 2014, que de certa forma é recente, né? Então, 2014, mudou para 5. Eu estou preparando, amanhã eu tenho uma aula sobre a PM do Mato Grosso do Sul. Olha só, lá são 4 anos de soldado para cabo. Então, entenda, ainda eu não lembro agora de cabeça qual é o prazo, mas no estatuto tem, beleza? Agora, de cabeça, para lembrar, porque eu tenho são vários estatutos, eu dou aula de vários estatutos. Agora, para lembrar agora de cabeça qual é realmente a do
de soldado. E outra coisa, pronto, há 5 anos. A música de divulgação já está respondendo. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que ver se o edital vai cobrar o plano de cargos e carreiras. Por exemplo, tem um plano de cargos e carreiras que é em um estado. Aqui em Alagoas é chamado de lei de promoção. Então, você tem que ver se vai ser cobrado a lei de promoção. Também isso, né? Aí, por isso que a gente tem que dar aquela stand-by. Então, quando sair no edital, a gente vai ver qual é a lei. E quando sair o edital, a gente faz uma análise do edital. Eu falo para o aluno que vai ter que ser cobrado e tudo mais. Não se preocupe que a gente orienta o aluno. E na plataforma, dentro da matriz, é que eu vou tratar desses assuntos, trazer os bizus ali. Porque são muitos estatutos para o cara trabalhar e guardar todas as informações é humanamente impossível. Vamos lá, questão 8. Com relação às transgressões disciplinares e respectivas punições. Pronto, é a mesma coisa, Lucas, você me perguntar quais são as transgressões disciplinares. São 135. Eu lembro de muitas, mas é pau para o cara lembrar, é pau. Beleza? Com relação às transgressões disciplinares e respectivas punições contidas no decreto 8336, é correto afirmar que as punições de detenção e prisão podem durar no máximo 30 dias. Pronto. Isso é idêntico em todos os estatutos, em todos os regulamentos disciplinares. Para você ter ideia, Lucas, galera que está aqui assistindo, olha, tem alguns estados que eu tenho regulamento disciplinar e outros estados é chamado de código de ética. Veja, é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Só para você ter ideia como é a vida do professor de legislação, né? Porque e outra coisa, às vezes cada um trata de uma situação muito específica. Aí, para isso, eu preciso dar uma revisada para poder passar para vocês bem direitinho a informação. Acontece muito, por exemplo, no aulão, o cara ali no calor do aulão termina falando informação de um com o outro. Isso é muito comum, porque é muita informação para você guardar. Por exemplo, essa letra B, ó, a punição de advertência será verbal e escrita. Veja, para o estatuto do Regulamento Disciplinar do Rio Grande do Norte, ela é verbal, certo? Só que tem alguns regulamentos disciplinares que a advertência ela é verbal, só que ela é o quê? Anotada no assentamento do militar. E aí? Entendeu qual é a lógica? Aí, a punição disciplinar exime o punido da responsabilidade civil. Não. Você cometeu uma transgressão disciplinar, você pode responder criminalmente, administrativamente e civilmente. As esferas são independentes. As esferas são todas independentes. São causas de justificação. Professor, o que são causas de justificação? É o que isenta você da transgressão disciplinar. Existem várias causas de justificação. Por exemplo, uma delas, caso você pratique a transgressão disciplinar mediante legítima defesa. Pronto. Mediante legítima defesa. É uma causa de justificação. Seria, vamos chamar assim, seria um excludente de ilicitude, entre aspas. As causas de justificação seriam um excludente de ilicitude lá do direito penal. Só que não é crime. Lembre que as transgressões disciplinares não são crimes militares. Beleza? São coisas distintas. Então, sobrou aqui a letra E, né? A advertência, detenção e prisão em separado são alguns dos tipos de punição disciplinar. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, é o único estatuto que eu dei aula que existe essa prisão em separado. Todas as outras é apenas prisão, né? E aí pronto, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com as penas restritivas de liberdade, porque tem alguns estados que não aplicam mais penas restritivas de liberdade. Tem estados que acontece isso. Então, a banca, de repente, ela pode pegar e dizer que também existe essa situação no Rio Grande do Norte. Por exemplo, no Ceará, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, não se aplica mais pena de detenção e prisão. Beleza? Então, a banca pode pegar isso e tentar misturar para você. Então, fica de boa. Garanto a você, quem adquirir o nosso curso aqui e aproveita que tá, 50% de desconto. Tá com 50% de desconto. Quem adquirir nosso curso vai pegar um material atualizado, cheio de bizu, beleza? E bem
estruturado. Porque eu vou, veja só, estou começando a preparar, vai ser atualizadíssimo. É você comprando o curso, as aulas aparecendo ali de acordo com na sequência. Eu gravando e mandando para a plataforma, gravando e mandando. Preparando o PDF, gravando e mandando. Vai pegar um material super atualizado. Então, já aproveita aqui, ó, 50% de desconto aí. Então, olha só, mesma ideia do regulamento disciplinar. O decreto 8336. O decreto 8336, que aprova o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências, prevê o elogio, a dispensa de serviço, a dispensa de revista, do recolher do pernoite no centro de formação para os alunos, de formação como formas de... Isso tudo tudo isso é chamado de recompensa policial militar. No final do regulamento disciplinar, tudo tem punição, é punição lapada. Aí no final ele traz ali umas recompensas, onde tem um elogio, que pode ser individual e coletivo. Eu tenho uma dispensa de serviço, que tem que ser determinada 8 dias antes. Por exemplo, é muito comum a Polícia Militar daqui de Alagoas dispensar quando a guarnição apreende uma arma. Tira uma arma de circulação. É muito comum você ganhar um dia de folga. Só que também é pago, aqui em Alagoas é pago um troquinho. Quando você tira uma arma de circulação. Beleza? Aí veja, outra coisa, dispensa da revista do recolher. Nos cursos de formação, você vai ser punido. Durante o curso de formação, se você se atrasar para a aula, se você fizer besteira, que todo aluno faz isso de curso de formação, fez merda, vai ser punido. E a punição é o pernoite. Ou é o pernoite, ou é a revista. O que seria a revista? Revista seria assim. Deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona a revista, já para você começar a sonhar e concretizar isso no futuro. A revista seria assim. Você está fazendo um curso de formação. Vamos imaginar que você fez uma cagada durante a instrução. Aí eu sou o instrutor e digo, você está de revista. Pronto, eu digo que você está de revista. O que seria a revista? Deu 5 horas da tarde, todo mundo foi dispensado. Aí você pode ir para casa, olha só, você pode ir para casa, só quando for 9 horas da noite, você tem que voltar lá para o centro de formação, para revista. É isso, a revista é isso. Você é dispensado, você pode... professor, mas eu posso ficar? Pode, você vai ficar lá. Aí quando, professor, e agora eu vou ter que dormir lá? Não. Se você fica só de revista, você comparece e depois vai embora. Comparece, entra em forma, leva uma mijada, né? Leva uma mijada ali, que é o termo que a gente usa, é bronca, só que a gente chama de mijada. Então, leva ali uma mijada e depois você é liberado. Agora, se você fez uma cagada, eu pego e faço o quê? Digo, opa, tá de pernoite. O que é o pernoite? É dormir. Você vai ter que comparecer à revista e vai ter que dormir lá no centro de formação. Beleza? Vai ter dormir no centro de formação. Tranquilo? De boa? Então vamos lá, vamos seguir. Olha aí. Além de outras previstas, eu tenho um elogio, dispensa de serviço e dispensa de recolher. Está lá no artigo 67. Questão 10. A Lei Complementar 115 estabelece os critérios e condições que asseguram às praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte o acesso à evolução da hierarquia militar. Pronto, olha aqui. Aqui é chamado de lei de promoção, tá? Aqui é a lei de promoção. Mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, que se dará através do ato administrativo. É muito raro, quando a banca cobra lei de promoção, cobrar intertício. É muito raro. Eu não lembro uma banca que cobrou intertício. O que é um intertício, professor? É o tempo que você precisa passar em uma determinada graduação ou posto para ser promovida na seguinte, certo? Porque, entenda, às vezes nem sempre esse intertício tem que ter vaga, né? Tem que ter a existência de vaga. Mesmo que você complete o intertício, se não tiver a vaga, você não é promovido. Beleza? Então, aí ele fala, as promoções são efetuadas pelos critérios de... Olha só, quais são os critérios utilizados? Ó? Antiguidade. É por isso que quando você estiver no curso de formação, você tem que estudar para se tornar o mais antigo da sua turma. Porque quando você tiver promoção para cabo, você vai ser um dos primeiros a ser promovido. Porque isso é que a gente chama de antiguidade. Aí,
Bravura, existe a promoção por bravura, existe a promoção por ressarcimento de preterição. Professor, o que seria essa promoção por ressarcimento de preterição? Vou explicar o que aconteceu. E isso aconteceu comigo. Eu tive uma lesão, né? Eu tive uma lesão e essa lesão me impediu de ser apto na inspeção de saúde. Porque, veja, para você ser promovido, você tem que ser apto na inspeção de saúde e também tem que ser apto no teste físico, no TAF. Como eu não era apto na junta, porque eu estava com a lesão na coluna, eu não podia fazer o TAF, entenderam? Então, o que aconteceu? Eu fui preterido. Algumas pessoas que eram mais recrutas do que eu foram promovidas na minha frente. Então, por exemplo, já era para eu ter sido promovido há muito tempo. Aí fui promovido ontem, né? Mas teve pessoas que passaram na minha frente porque eu não podia fazer nem TAF e nem podia fazer nem passava na junta médica. Então, eu entrei na justiça, aí o que é que eu estou aguardando? É exatamente essa promoção por ressarcimento por preterição, porque algumas pessoas me passaram. Então, quando eu for promovido, é porque eu fui preterido. Seria o que a gente chama de passado para trás, né? Entendeu? Seria a lógica? Beleza? Depois eu trago mais exemplos aí na nossa plataforma, eu trago mais exemplos aí sobre o ressarcimento de preterição. Olha aí, questão 11. De acordo com a Lei Complementar 90 de 91, e veja que essas leis são bem antigas, né? Que dispõe sobre a organização básica da PMRN, eu acho pau a banca cobrar isso, porque essa organização, eu tenho lá órgãos de direção, órgãos de apoio, órgãos de execução. Já vi banca cobrando. Os órgãos de execução são tal, tal e tal. Pronto, olha aqui, a IBAD cobrou. Eu acredito que a IBFC, ela às vezes cobra, mas eu acredito que nessa ocasião ela não vai cobrar, não. Então, veja, só que aqui a banca foi generosa. Ela trouxe ali uma ideia que dava para você responder. Olha só. O tipo de unidade policial militar que tem o seu cargo missões de policiamento ostensivo, ou seja, são órgãos de execução normal, a pé ou motorizado. Vamos lá, normal, a pé ou motorizado. Então, aqui eu tenho os batalhões, né? Ali eu tenho os batalhões, os BPMs, né? Eu tenho os BPMs. Vamos lá. Então, letra A, eu tenho as companhias, né? Eu tenho ali as companhias, que são chamadas de pelotões ou grupos, né? São grupos de polícia de trânsito. Não. Se é de trânsito, não é a pé. Sacou? Entendeu a lógica? Então, você já eliminava essa letra A. Olha a letra B, ó. Batalhões, que são as companhias, pelotões ou grupos de polícia militar. São os BPMs. Você vai ter o primeiro BPM, segundo BPM, terceiro BPM. Então, eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho a companhia, CPM, tenho o pelotão, o PEL-PM e o GP-PM. Esse GP-PM é muito comum em cidades pequenas, cidades pequenininhas. Tem lá só o GP, a gente chama de GP. Pronto, tem lá, cidade pequenininha, só com 2 PMs, só são com 2. É o que mais tem, a cidade pequenininha só com 2. É chamado de GPM. Aqui em Alagoas é chamado de GPM. No Rio Grande do Norte é GPPM, né? Beleza, então aqui seria a letra B. Olha a letra C, ó. Companhias, pelotões e grupos de polícia de rádio patrulha. Não, aí já é uma especializada, sacou? Eu tenho as especializadas. Olha essa outra. Polícia de choque, é outra especializada. E também eu tenho a polícia de guarda. Essa polícia de guarda, ela é a polícia que faz a proteção do presídio militar, certo? É a polícia de guarda. São as especializadas. Então, a que faz o serviço normal são os BPMs. Os que faz a especializada, eu tenho o BOP, eu tenho a cavalaria, eu tenho a rádio patrulha, eu tenho a ROCAM. Todas essas são especializadas. Então, elas não fazem serviço ostensivo normal. É uma maneira que você pode utilizar para guardar essa informação. E foram 12 questões que a banca cobrou, viu? Então, eu acredito que a IBFC não vai trazer diferente esse quantitativo. Segundo a Lei Complementar 463, também é devido, porém, pagos à parte, não se incluindo o subsídio devido aos militares estaduais. Veja, todos os militares recebem subsídio, né? Recebem ali o subsídio. E veja,
Como o subsídio é parcela única, a única coisa que o militar recebe são parcelas indenizatórias. Que são a ajuda de custo, são as diárias, tudo só pode ser indenizatória. Perceba que você, como militar, você não vai ter direito a adicional noturno, não vai ter direito a hora extra, não vai ter direito a nada, só o subsídio grosso e também as indenizações. Por exemplo, aqui em Alagoas, a gente recebe a verba de alimentação, que é uma indenização. Aí por isso que a gente pode receber. Beleza? Então ficou bem tranquila essa questão, porque só o que o militar pode receber por fora são as indenizações. Não tem 14º salário, só tem 13º. Adicional noturno, não existe isso, nem pense, porque, entenda, esse é o serviço da polícia. Esse é o serviço bombeiro, é trabalhar à noite. Se o serviço é 24 horas, tem serviço de 24 horas, tem serviço de 12 que é só à noite. Entendeu? Adicional de periculosidade, seria até brincadeira dizer que é perigoso. Não vou dizer que o serviço policial militar não é perigoso, porque é perigoso. Também, como de bombeiro, também é perigoso. Como qualquer serviço ostensivo é perigoso. Beleza? De boa. Militar é 24 horas. Tranquilidade, galera. Então, olha só. Então, fizemos aí esse esquenta